Graça e paz, amados irmãos, bom dia. Que Jesus abençoe a vida de cada irmão. Está iniciando mais um vídeo para o canal Reflexão. Hoje nós vamos estudar junto o livro de Efésios. No vídeo anterior demos uma pequena introdução do livro de Efésios. Hoje nós vamos falar sobre a carta aos Efésios. Queridos irmãos, juntos iremos desfrutar desse livro. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 1. Para mim, esse livro de Efésios é um livro de uma sublimidade espiritual muito elevada. O nosso irmão Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Efésios, ele estava preso em Roma, na prisão, no ano de 64, 10 anos depois que ele estabeleceu a igreja em Éfeso, ele escreveu essa carta. Eu creio que essa carta foi escrita nesse período do ano 64 ao ano 67, porque é uma carta que, para mim, Paulo não escreveu totalmente em um ano só. Ele foi escrevendo para mim em etapas. Mas vamos estudar junto, aprender juntos esse livro, aprender um pouco mais do Senhor. O livro de Efésios são divididos em duas etapas. Primeira etapa, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai falar sobre a soberania de Deus, seção doutrinal. Do capítulo 4 ao capítulo 6, ele vai falar sobre a seção prática, ou seja, a nossa responsabilidade humana diante de Deus, a nossa vocação celestial. Capítulo 1 ao capítulo 3, visão celestial. Capítulo 4 ao capítulo 6, vocação celestial. Juntos iremos aprender um pouco mais do Senhor. Todos então já abriu a sua Bíblia? Vamos acompanhar junto Efésios capítulo 1, versículo 3 e diante, que diz assim: Bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus, Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. O que eu quero dizer com isso? Irmão, toda a igreja, todos os irmãos, Deus ele vai abençoar, sim, de uma forma terrena, no natural. Nós iremos ser abençoados, iremos ter casa, iremos ter uma família, tudo que nós temos hoje é por causa do Senhor, tudo é pelo Senhor, tudo é de Cristo e tudo é para Cristo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as bênçãos espirituais hoje são para a igreja. As bênçãos terrenas hoje são para o povo de Israel. Não podemos misturar as coisas. Assim como é o natural, assim é o espiritual. E o Senhor, um dos propósitos eternos de Deus é abençoar a sua igreja nas regiões celestiais com bênçãos espirituais. No versículo 4, nosso irmão Paulo ele dá continuidade dizendo que Deus ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos filhos, né? Filhos irrepreensíveis perante a Ele em amor. O que o versículo 4 dá uma continuidade do versículo 3, que Deus, na sua eternidade passada, Ele escolheu os santos para ser
filhos irrepreensíveis em amor. Deus teve prazer em fazer o homem a sua imagem e semelhança. Lembramos que o homem era a imagem e semelhança de Deus antes da queda. Depois da queda, o homem não passou a ser mais imagem e semelhança de Deus. No versículo 5, ele revela a Paulo esse supremo propósito, que é, vamos ler junto, que diz assim: nos predestinou para eles, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A palavra predestinou aqui é pré-ordenar. Deus, ele não, Deus, a questão aqui da interpretação, no texto original é a palavra pré-ordenar. O que eu quero dizer com isso? Que Deus, ele nos pré-ordenou para que a gente se tornasse filhos maduros. Filhos maduros. Rulhos. Deus, ele quer que todos os santos cheguem à maturidade. E essa maturidade, ela é em amor. Primeiro, nós somos justificados pela fé. Segundo, nós somos santificados em amor. E terceiro, nós somos regenerados no Espírito. Somos regenerados no Espírito. Por nós sermos regenerados no Espírito, a palavra aqui, beneplácito, significa prazer. Lembre que Deus, ele teve prazer em criar o homem, a sua imagem e semelhança. A vontade de Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, era que todos os santos se tornassem maduros. Lembre que Deus toda tarde ele vinha ter comunhão com Adão, para mostrar quem era ele, quem era o Senhor. Lembre que Adão, ele gozou desse prazer, dessa vontade de Deus para se tornar um filho maduro. Mas Adão, ele falhou na sua missão. Paulo, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, Paulo está dando ações de graças ao Senhor, louvor de agradecimento a Deus por esse supremo propósito de Deus. Versículo 15 até o capítulo 2, do versículo 10, Paulo inicia uma oração de agradecimento pela vontade de Deus. Irmãos, siga o meu canal Reflexão Cristã. Nessa semana estaremos estudando o livro de Efésios. Nós aprenderemos junto com o Senhor todo o desígnio de Deus para a sua igreja. Que Deus abençoe. Curte, deixa seu like aí no canal, comenta. Que Jesus abençoe a vida de cada irmão. Um abraço, fica com Deus.